Olá, guerreiro, estamos de volta e vamos agora continuar o nosso curso avançado. E o assunto deste momento vai ser o pronunciamento técnico número 16, que trabalha estoques. Já falamos, e não custa reiterar, que esse é um curso avançado, focado em questões e principalmente as questões mais difíceis. Porém, não deixaremos de comentar questões também médias e fáceis que são cobradas com frequência pelas bancas. Além disso, eu tenho priorizado neste início do curso os assuntos, os tópicos mais difíceis e também aqueles mais cobrados. E que é o caso de operações com mercadorias. Então, os próximos 3 blocos nós vamos abordar a NBCTG, o pronunciamento 16, que trata de estoques, que é muito importante para eu saber como é que eu calculo o custo de aquisição do estoque. Depois a gente vai abordar operações com mercadorias, trabalhando os tributos e também os sistemas de inventários, tá? Esses assuntos, pessoal, em qualquer banca de concurso, tá certo? Ele é muito cobrado, tá bom? E quando eu digo muito, é muito mesmo. Então, sem perder tempo, vamos para a tela e, apesar de alguns acharem fácil, outros podem achar um pouco mais complexo. E nas primeiras questões eu já vou colocar uma pegadinha comum das bancas e que você não mais vai errar. Tranquilidade, show de bola, bora lá juntos até a aprovação. Então vamos abordar aí o CPC, tá certo? 16, estoques, tá bom? Beleza. Lembrando que sempre tem questões novas, tá certo, pessoal? Bora lá. CPC 16, estoques. Então, olha o que diz a primeira questão. A empresa Estocagem comprou à vista mercadorias para revenda no valor de 100 mil, com desconto de 15 mil em função do volume, tá, da compra. Beleza, Felipe, entendido. Vamos lá. Adicionalmente, ou seja, a mais, ela incorreu nos seguintes gastos: imposto de importação, gasto com armazenamento, transporte e outros itens que estão aí mencionados. Beleza. Ele pergunta: qual o custo das mercadorias adquiridas? Ou seja, qual o valor que vai lá para estoque, pessoal, no ativo da empresa, tá bom? Pronto. E aí, a gente tem que lembrar lá dos conhecimentos do pronunciamento número 16, que diz que será contabilizado pelo custo, inicialmente, tá bom? Lá no ativo, a compra do estoque. Só que o preço de custo não é só o preço de compra. Vai ser o preço de compra, mais outros gastos que a empresa tenha para colocar o ativo em condições de venda. Então vai ter o que, Felipe? Pessoal, vai ter, lembrando que o preço de compra é líquido de tributos, e se for uma operação a prazo, a longo prazo, deve ser ajustada a valor presente, e se for de curto prazo e for relevante, também deve ser ajustada a valor presente. E no caso do estoque, muitos casos ocorrem de ajustar valor presente, tá bom? Além disso, como é que está líquido de tributos, nós vamos somar o imposto de importação, os tributos não recuperáveis e os gastos que ela tenha com frete, tá bom? Com seguro, tá? E outros gastos com carregamento e descarregamento para ela colocar o ativo em condições de venda. Deduzido de quê? Dos abatimentos obtidos e dos descontos financeiros ou comerciais. Pessoal, comerciais obtidos, que são os descontos incondicionais. Lembrando que eu estou analisando na visão de quem compra, que vai registrar o estoque. Então isso é muito importante para vocês não confundirem com o vendedor. Ah, Felipe, entendi. Tá certo? E um ponto importante, pessoal, é, Felipe, mas quando eu compro uma mercadoria, o que é que ocorre? Em tese, o ICMS, que é o imposto por dentro, tá?
ele já vem incluído no valor da mercadoria. Então, eu não teria que tirar os tributos recuperáveis? Cuidado, porque às vezes a questão já vem incluindo os tributos e às vezes não. Os pronunciamentos, o preço de compra é líquido de tributos. Então, você não faz nada com os tributos recuperáveis. Por quê? Porque ele já não está lá dentro. Agora, você tem que adicionar o quê? Os não recuperáveis, tá bom? E é o caso da questão. Olha aí. Vamos lá? Bora lá, Felipe. Rumo à aprovação. Então, beleza. Então, eu vou colocar o quê? Os 100 mil, olha aí, do preço de compra, tá certo? Mais o quê? Nós vamos colocar imposto de importação? Sim. Mais um imposto de importação de 10 mil, tá certo? O que mais, Felipe? Pessoal, gasto com armazenamento, tá certo? Para que a mercadoria chegue até a empresa. Então, esse gasto entra, mas já coloca um asterisco, porque se esse armazenamento fosse depois da mercadoria chegar, aí não incluiria, tá? Só é incluído até chegar no estabelecimento. Ah, Felipe, entendi. Então, cuidado com esse valor aqui. Então, mais 15 mil. Bora lá. Gastos com transporte também, até a empresa. Mais 5 mil. O IPI não recuperável. Nós vamos somar, pessoal, porque ó, pagou adicionalmente. Então, eu vou colocar aqui 4 mil. ICMS recuperável, não faz nada. Por quê? Porque ele pagou por fora e esse tributo é recuperável. E os gastos com o seguro também entram, tá bom? 3 mil. Beleza, Felipe, vamos somar? 5 e 5, 10, tá? 14 com 3, 17. Vai 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E aqui fica 1. 137 mil é a resposta. Cuidado, porque, pessoal, observem que houve um desconto. Tá bom? Houve um desconto. Olha aqui, desconto de 15 mil em função do volume. Felipe, mas vamos lá. Aí vocês têm que tomar muito cuidado com a FCC. Felipe, mas se foi um desconto de acordo com o volume de produção, isso foi um desconto condicional. Então, se é um desconto condicional, é desconto financeiro e eu não deveria diminuir. Você está quase certo, né? Diria que está certo. Só que, o que é que ocorre, pessoal? Quando esse desconto é concedido no momento da venda, mesmo ligado a esse volume de produção, a FCC ela tem considerado isso um desconto incondicional. Não por ele não ter condição, mas por ele ser concedido no momento da compra, ou momento da venda, né? Analisando a pessoa. Então, esse valor, ele foi excluído. E não confunda com o desconto condicional, tá? Beleza, Felipe. Então, ele considerou esse item aqui, olha lá, um desconto incondicional obtido. Então, eu vou ter que reduzir menos 15 mil. 7 menos 5, 2, tá? 3 menos 1, 2, e fica 1. Gabarito, letra C de casa, tá bom? Então, deixamos aqui algumas informações importantes para você. E a principal é que, como o preço de compra ele estava líquido de tributos, você soma os não recuperáveis, tá? E os recuperáveis, Felipe, você não faz nada, porque como ele vai ser recuperável, ele já está fora. Olha a próxima. Segunda, questão aí do Tribunal de Contas do município de Goiás. Ele diz: a Companhia Comerciante S.A. adquiriu mercadorias para serem comercializadas e pagou os seguintes valores: fornecedores, 390 mil, frete, 17 mil e seguro de 7 mil. Nos valores pagos estavam incluídos. Opa, já mudou. Aqui não foi pagamento adicional. Ela já está o quê? Já está incluída. Tributos recuperáveis de 48 mil
e tributos não recuperáveis de 24 mil. Com base nessas informações, qual o valor reconhecido como estoque? E aí, basta você lembrar, vai ser o que, Felipe? Pessoal, preço com fornecedores, 390, mais o frete, ele é incluído, nós já vimos, 17 mil, é incluído no custo do estoque, o frete pago. O seguro, ele também é incluído, né, no custo do estoque. Então, vamos somar, vai ficar 7,714, vai 1, 9, 1, 10 e 1, 11, fica o 3. A resposta é 300. Opa, desculpa, né? 11 vai 1, 3 mais 1, 4, 414 mil. Essa é a nossa resposta? Não, por quê? Porque dentro do valor do estoque, do preço de compra, já estão incluídos os tributos. E aí, nesse caso, eu tenho que retirar os tributos recuperáveis, tá bom? Então, nós vamos ter que diminuir menos 48 mil, tá? Aqui eu vou tomar emprestado, vai ficar 3, aqui ficaria 11 menos 1 fica 10, e aqui fica 14. 14 menos 8 dá 6. Já sei que a resposta é letra D. 10 menos 4, 6, e fica o 3. 366 mil. E aí, resumindo, por favor, não erra, tá bom? Você não pode errar isso. Tributos recuperáveis, a empresa vai reconhecer um direito no seu ativo. Os tributos não recuperáveis serão incluídos no custo de aquisição do produto. Logo, se o preço vem líquido de tributos, você soma os não recuperáveis. Soma os não recuperáveis. E os recuperáveis? Não faz nada, porque já está fora. Quando o preço já vem incluído os tributos, tá certo? Os não recuperáveis, Felipe, você não faz nada, porque já está dentro. Já os recuperáveis, você vai ter o quê? Que retirar esse valor, tá bom? Tranquilidade? Olha a próxima. Bora lá. Uma questão que cobrou a literalidade do pronunciamento número 16, que para o Conselho Federal de Contabilidade é chamada de NBCTG, né? Que é Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral. Ele diz, à luz do pronunciamento 16, que estabelece o tratamento contábil para os estoques, assinale a opção correta acerca do reconhecimento, da mensuração e do registro dos estoques. Letra A. Ele diz, os custos indiretos de produção que porventura não tenham sido alocados aos produtos, eles devem ser reconhecidos como despesa do período em que ocorre, de maneira identificada e sem transitar pelos estoques. Item certo ou errado. Pessoal, aqui eu trouxe uma questão que aí vocês já vão visualizar o quê? A FCC é mais cálculo. E é uma receita de bolo, sempre o mesmo passo a passo. Já o CESP não. Ele inova e sempre cobra a literalidade com maior frequência, focando aí na teoria. Felipe, o que são os custos indiretos da produção? São aqueles que não podem ser alocados diretamente ao produto. Por exemplo, em uma indústria, tá certo? Se eu tenho o aluguel da fábrica, que fabrica mais de um produto, isso é um custo indireto, que ele vai ser rateado para a alocação desse custo de acordo com os produtos. Só que, se esse custo indireto, conforme ele falou aí, não foi alocado a algum produto, o que é que vai ocorrer? Ele vai ser reconhecido todo no resultado como despesa, tá? No período em que ocorre, por causa do fato gerador, regime de competência. De maneira identificada, claro, identificando a que se refere àquela despesa e sem transitar pelos estoques. Porque para transitar pelos estoques, eu teria que incluir no custo daquele produto. E isso não foi feito conforme os dados da questão. Então, o nosso gabarito é a letra A de aluno aprovado, tá bom? Então, o gabarito é a letra A. No dia da prova, tem segurança, passa para a próxima.
Mas vamos ver os erros das demais alternativas? Vamos lá, Felipe. Letra B. Ele diz: o custo do transporte do centro de distribuição à loja de venda não pode ser considerado como parte integrante do custo do estoque? Falso, pessoal. Todo o transporte que a empresa tenha, desde a compra até a entrada no estabelecimento, isso será incluído no custo do estoque, que é o gasto com frete, também chamado gasto com transporte. Então, é sim considerado. Letra C, Felipe. Ele diz: o valor pago destacadamente para rastreamento de mercadoria adquirida não pode ser incorporado ao custo dos estoques transportados? Falso, pessoal. Pode. Basta você lembrar. Todo aquele gasto que a empresa tenha, desde a compra até colocar o ativo em condições de venda no seu estabelecimento, isso vai ser incluído no custo do estoque daquele bem adquirido. E aí é como se fosse um seguro, ou algo para o quê? Para ele controlar e verificar se aquela mercadoria ela não vai ser roubada e proteger o seu bem. Então aquele gasto, ele é sim incluído no custo do estoque, tá bom? Então, letra C também está errada, tá certo? Beleza, Felipe. Letra D. Se adotado o método de varejo, tá, para mensuração de estoques, será considerada a margem líquida para que o valor de custo seja reconfigurado para situações em que outro método não possa ser utilizado? Pessoal, aí é uma literalidade da norma, mas bastava você lembrar que a margem líquida, ela é lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Olha aí, ela já considerou várias outras despesas, tá bom? E esse método do varejo, ele quer analisar lá, na verdade, é a margem bruta, que é o lucro bruto sobre as vendas líquidas, considerando aí só a questão de quê? De vendas líquidas menos o custo das mercadorias vendidas. Ah, Felipe, então, aqui será considerada a margem bruta e não a margem líquida. E por último, a letra E, tá bom? Ele diz: os custos de transformação de estoques, ou seja, aquele custo que a empresa tem para transformar uma matéria-prima em um produto fabricado, ele diz que restringem-se aos custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Pessoal, falso, não se restringe somente aos custos diretos. Podem ser custos diretos, tá bom? O que ele trouxe aqui foi somente custos diretos. Então, os custos de transformação, eles podem ser custos diretos, como a mão de obra ou a matéria-prima, ou custos indiretos, como, por exemplo, o aluguel da fábrica. Tá certo? Então, esse item ele também está errado. Bora lá, Felipe, continuar. Olha a próxima. No mesmo modelo do CESP, sempre focando na literalidade, julgue o item subsequente relativos a estoque, conforme as regras estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E ele diz: a identificação específica do custo é o critério de valoração de estoque a ser utilizado para a mensuração, para a valoração, a quantificação dos itens de estoque que não são intercambiáveis, ou seja, trocáveis por outros, e para a atribuição de valor aos bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos. Então, esse item, ele está certo ou errado? Então, vamos lá. Mais uma vez, ele cobrou a literalidade do pronunciamento número 16, mas a gente vai explicar aqui facilitando, tá? Quando ele fala a identificação específica do custo, ele está utilizando
o seu estoque com o controle do método do custo específico. Ou seja, ele identifica cada bem de acordo com o seu valor específico e quando for vender, ele vai dar baixa nesse bem com base no custo específico de compra, tá? Isso ocorre em bens de grande valor, tá certo? Como, por exemplo, fábricas de aeronaves, tá? Ou concessionária de veículos e assim por diante. Observe que não tem lógica eu fazer isso, por exemplo, no supermercado para o item de arroz. Tem como eu identificar esse arroz? É o arroz que tem a numeração tal. Então eu comprei por R$1, vou dar baixa. Não. Aí para esses itens de quantidade, né, que tem uma quantidade maior, aí é utilizado outros métodos. E a norma, ela afirma isso que veio na questão. O item está certo. Então ele vai utilizar esse método do custo específico para itens que não são normalmente trocáveis por outros, né? Por exemplo, um avião. Não tem como eu trocar por outro bem de mesmo valor ali parecido, tá certo? E além disso, aqueles que são projetos específicos, como por exemplo, um carro ou a construção de um aeronave, por exemplo, tá bom? Então, o item ele está certo. Beleza? Olha a próxima. Quinta questão. Pessoal, tem algumas questões que alguns alunos podem achar um pouco mais fáceis, mas outros acham difíceis e, claro, ainda confundem, né? Aquela questão que nós trouxemos aqui, as primeiras, né? A primeira e a segunda FCC, vários alunos no início acabam confundindo. Então, a gente trouxe para esclarecer da melhor forma. E aqui vem um exemplo também de item que, às vezes, é fácil, mas o aluno acaba escorregando nas pegadinhas. Olha lá, ele diz: a conta perdas estimadas por redução ao valor realizável líquido, tá certo? Componente do subgrupo estoques tem natureza credora, apesar de figurar no ativo, certo ou errado, tá? E aí a gente vai analisar. Então, vale lembrar, tá certo? O que, Felipe? Pessoal, perdas estimadas por redução ao valor realizável, alguns alunos confundem. Felipe, isso não seria as perdas por impairment? E não se aplica ao estoque? Calma, pessoal. Claro que nenhum ativo ele pode estar registrado por um valor que supere seus futuros benefícios econômicos, né? No caso de ativo imobilizado intangível, pela venda ou pelo uso. No caso do estoque, vai ser pelo quê? Pelo custo ou o quê? Ou o valor realizável líquido, tá certo? Então essa conta aqui, ela pode sim ser utilizado como uma conta retificadora do estoque, porque se a empresa ela perder valor do seu estoque, nós vamos ter que reconhecer uma perda. E essa conta, ela faz parte desse subgrupo de estoques e ela tem natureza credora. Por quê? Porque apesar de estar no ativo, ela é uma conta retificadora. Então, item correto, pessoal, tá? Então, lá no ativo, eu vou ter ativo, eu vou ter a conta, tá? Estoque, menos quem? Menos essa conta aqui, que eu vou abreviar, né? Perda estimada por redução ao valor realizável líquido, tá bom? Então, item correto. Olha a próxima. Também questão lá do pronunciamento número 16, tá? E acaba que também os alunos erram muito, tá bom? Tranquilo, Felipe. Vamos lá. Olha aí. Ele diz: para fins de aplicação do pronunciamento CPC 16, valor realizável líquido é o mesmo que valor justo? Falso. Eles são dois itens diferentes, tá certo? E aí, o valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimentos, ou seja, uma transação independente. É aquilo que é justo. Já o valor realizável líquido é o valor que a empresa estima vender aquele bem,
deduzidos das despesas estimadas para concretizar a venda daquele bem, tá bom? E claro que quando for um produto em fabricação, adiciona também aí, ou seja, adiciona não, né? Subtrai também os gastos estimados para concluir a produção daquele bem. Então observe que são dois itens diferentes. Eles podem ter o mesmo valor, Felipe? Podem até chegar ao mesmo valor, mas eles são itens completamente, tá certo? Itens separados e diferentes, conceitos diferentes, tá certo? Mas que, claro, podem chegar ao mesmo valor dependendo do caso prático. Tranquilidade? Show de bola, Felipe. Vamos lá. Vamos ver a próxima? Então, esse item ele está errado. Eles são, pessoal, ó, conceitos distintos, tá? Conceitos distintos, tá bom? Lembrando que valor realizável líquido, tá? Ele é um valor específico da entidade. Ok, Felipe. E a próxima? Olha aí, pessoal. Já é a nossa última. E essa questão ela é interessante. Vamos lá. A Companhia de Águas Marítimas adquiriu um estoque para revenda no valor de 500 mil. A compra foi realizada no dia 30 de dezembro de 2017 e o prazo para pagamento concedido pelo fornecedor ele foi de 300 dias. E sabe-se que o preço das mercadorias seria 453 mil se a compra fosse efetuada à vista. Aí aqui você já coloca o asterisco, que eu vou ter que explicar. Beleza, Felipe, vamos continuar. A Companhia Águas Marítimas pagou adicionalmente a mais 7 mil referente a um frete e seguro para a retirada das mercadorias junto ao seu fornecedor. A companhia ela possui um estudo estatístico confiável e auditado por uma empresa independente e avalia por este modelo que as perdas de estoque, olha lá, as perdas de estoque, em função do seu processo de armazenagem e distribuição, tá certo? Representa 2% do valor total da compra. Beleza, Felipe. Com base nessas informações, os valores líquidos reconhecidos pela Companhia de Águas Marítimas nas demonstrações contábeis de 2017 foram de quanto? Primeiro ponto, pessoal, que ele vai te colocar nas questões e você já elimina várias alternativas. Se ele pagou a mais o frete da compra da mercadoria, o frete pago pelo comprador, ele vai ser incluído no custo do estoque, tá bom? Se fosse um frete pago pelo vendedor, aí seria uma despesa operacional para o vendedor e o comprador não incluiria no seu custo de estoque. Então, nesse caso, como ele pagou a mais, o que é que ocorre? Vai ser incluído no custo de estoque. Então, não é despesa com frete. Olha aí, eu já elimino a letra A. Elimino o que mais, Felipe? Tem mais alguma? E elimino a letra E, tá? Se fosse para chutar, eu já ficaria somente aí com 3 alternativas. Beleza, Felipe, vamos lá. Olha aí. O que é que ele diz mais, pessoal? Se vocês observarem, aqui eu tenho 2 observações que, sem eu fazer cálculo, eu responderia a questão, tá bom? Primeiro, Felipe, você me falou que quando a empresa ela compra estoques, tá certo? Esse preço de compra, ele, se for de longo prazo, deve ser ajustado a valor presente, e se for de curto prazo, só quando houver efeito relevante. Beleza. Observem que foi 300 dias. 300 dias é de curto prazo. Então, teria que ter alguma informação para dizer que esse fato é relevante para eu ajustar valor presente. Correto. Só que na questão, quando ele falar o valor à vista da compra a prazo, ele está te dizendo que quer que você ajuste a valor presente, ou seja, que esse fato é relevante. Então, diante disso, você não vai reconhecer o preço de compra, o preço que vai pagar, mas sim o preço à vista da compra a prazo. Ah, Felipe, então entendi.
Então, nesse caso, o valor que vai ser registrado pelo preço de compra não vai ser 500 mil, que é o valor a pagar, vai ser 453 mil. Perfeito. Mais os 7 mil, tá? Do frete. E lembrando que a diferença entre 500 mil e 453 vão ser o quê? Os juros a apropriar, tá? Que vai ser 500 menos 453, vai dar 47 mil. Tirei os 3 zeros, pessoal, para facilitar. Tranquilo? Beleza, Felipe, entendido. Ok? Pronto. E aí, se vocês observarem, o que é que ocorre? Ele comprou dia 30 de dezembro e o balanço é no final de dezembro. Pessoal, diante disso, eu vou apropriar a despesa financeira de acordo com o regime de competência? Sim, só que eu só vou fazer a partir do mês de janeiro e não de 2017. Com isso, eu já elimino também a letra D. E observem que o estoque não vai dar 507 mil. Porque o estoque, ele vai ser de quanto, Felipe? Ele vai ser inicialmente, tá? Cuidado, inicialmente, de 453 mais 7. 453 mais 7, que dá 460 mil. Pronto. E ele vai diminuir por causa das perdas. Então, ele não tem como ser maior do que 450. Então, o nosso gabarito era a letra C. E você, no dia da prova, passa para a próxima questão de forma rápida, tá? Porque eu sei que a resposta vai ser essa. E aí, claro que eu vou explicar depois. Eu estou dizendo como você vai eliminando e sem, às vezes, até fazer os cálculos, já chega a resposta. Beleza. Só que ele falou um ponto importante, que a empresa, olha lá, que a empresa, pessoal, em função do seu processo de armazenagem e distribuição, tá certo? Desse produto, ela vai ter uma perda de 2% do valor de compra. Então, imaginem aí, tá certo? Soja. Pessoal, soja é um tipo de produto que você compra, tem um transporte quando chega, com o tempo ele vai perdendo alguns valores ali, até pelo processo de armazenagem. Então, isso vai ser reconhecido como o quê? Como a questão diz, como despesa por impairment. Que vai ser de quanto, Felipe? Pessoal, a despesa, tá? Despesa, olha aí, com impairment, ela vai ser igual a 2% vezes como ele falou aqui, ó, vezes o valor total da compra, tá certo? Vezes o valor total da compra. Beleza, Felipe, nesse caso, tá? Nós vamos considerar, tá certo, pessoal? Não o preço de compra de 500 mil, mas o preço que foi para estoque, para que você tome muito cuidado. Ah, Felipe, então eu vou multiplicar por 460 mil. Perfeito, pessoal. Sobre isso daqui. Ó, quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, corta 2 com 2, tá? Então vai ficar 0, 0, ó, esses dois zeros. 2 vezes 6, 12, fica o 2, vai o 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9, tá? Então eu vou ter uma despesa com impairment, que a contrapartida vai ser o quê, Felipe? Menos, olha lá, 9.200, tá certo? Tranquilo, Felipe. Entendido. E aí, quando eu diminuir aqui, pessoal, ó, vai ficar 5, aqui fica 10 menos 1, 9, aqui 10. 0, 0, 10 menos 2, 8. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 4. Então, eu já achei o estoque depois de 450 e 800. Despesa com impairment de 9.200, tá bom? E fornecedores a pagar. Por que ficou 453 mil, Felipe? Porque, pessoal, lá no passivo, tá? Em 31 de dezembro de 2017, vai ficar uma dívida com o fornecedor de 500 mil, menos os juros, tá?
a apropriar. De quanto, Felipe? De 47 que a gente calculou, que é uma conta retificadora do passivo. E aí eu vou ter 453 mil. E quando ele colocou aqui, ele colocou fornecedores a pagar líquido, tá? Líquido. Ou seja, porque esses juros ainda serão apropriados segundo o regime de competência, tá bom? E para finalizar, porque eu não gosto de deixar vocês na mão, tá certo? Felipe, como seriam os lançamentos? Pessoal, se cair algum dia na prova, tá certo? Vamos lá, primeiro, da aquisição do estoque. Como é que vai ficar? Você vai debitar o estoque pelo valor de 460 mil, aumenta o ativo, tá certo? O que mais, Felipe? Nós vamos ter os juros a apropriar, ok? No valor de 47 mil, que diminui o passivo, porque ele é uma conta retificadora. Nós vamos, olha lá, pessoal, o frete, ele foi pago. Então, credita caixa, no valor de 7 mil, pagamento do frete, diminui o ativo, e vai creditar o quê? Fornecedor, no valor de 500 mil. Aumenta o passivo. Tá bom? Felipe, mas como foi que chegou a 450 e 800? Porque depois teve a contabilização da perda. Olha lá, debita despesa com impairment, tá certo? No valor de 9.200, tá? E credita estoque, porque a perda é permanente, tá certo? Então vai ficar aqui 9.200 e aí chegamos aos nossos valores. Show de bola? Viram aí que tem questões que pega pesado e você vai pegar o jeito e vai tirar, ó, nota 10 na sua prova. Tranquilidade, concluímos aqui mais um bloco. Saibam que estamos sempre aqui com humildade e qualquer dúvida, coloca lá no fórum ou então me procura nas redes sociais. Eu tenho o maior prazer em ajudar você nesta caminhada até a aprovação, que não é fácil, pessoal, é difícil, mas não é impossível e eu tenho certeza que um passo de cada vez você também vai chegar lá. Tranquilidade, sucesso, abraço e bons estudos!